Olá pessoal, eu sou o professor José Augusto e esse é o canal Português Animado. Seja bem-vindo! Olá! Hoje vamos falar sobre funções da linguagem. Por volta da segunda metade do século XX, tornou-se conhecido o chamado modelo de comunicação, que buscava apresentar, de forma esquemática, os elementos envolvidos na comunicação. Seriam eles o emissor, locutor, quem fala ou escreve, o receptor, destinatário, quem ouve ou lê, o referente, o assunto, a mensagem, o que é dito ou escrito, o canal, o meio através do qual a mensagem é transmitida, e o código, a linguagem utilizada. Segundo essa visão, a linguagem poderia apresentar diferentes funções, conforme o elemento da comunicação na qual estivesse centrada. Função referencial ou informativa. Tem o objetivo de informar, fazer saber. Está centrada no assunto, referente. Exemplos de gêneros em que essa função predominaria: relatórios, cardápios, textos didáticos e de divulgação científica, notícias, editais, reportagens, tabelas, esquemas, previsões do tempo, conferências, palestras, seminários, aulas, etc. Função conativa ou apelativa. Tem o objetivo de persuadir, fazer querer, convencer a apoiar uma ideia ou a comprar determinado produto ou serviço. Está centrada no destinatário, o leitor, ouvinte. Exemplos de gêneros em que, em geral, tal função predominaria: artigos de opinião, editoriais, discursos, textos publicitários em geral, charges, cartoons, caricaturas, guias de turismos, etc. Metalinguagem. Tem o objetivo de fazer refletir sobre a própria linguagem usada na mensagem. Está centrada no código. Exemplos de gêneros com a predominância da função metalinguística: verbetes, legendas, gramáticas, etc. Todas as formas de expressão artísticas podem fazer uso da metalinguagem, buscando desvelar seus processos de criação. Cinema Paradiso, por exemplo, é um filme bem conhecido pela utilização desse recurso linguístico. Função emotiva ou expressiva. Tem o objetivo de exprimir sentimentos. Está centrada no locutor. Expressa a visão pessoal do locutor, suas emoções, opiniões, subjetividade. Exemplos de gêneros em que essa função costuma predominar: diário pessoal, poema lírico, carta pessoal, bilhete, etc. Função fática. Tem a finalidade de estabelecer e manter contato. Está centrada no canal. Exemplos de gêneros com a predominância da função fática: conversas, telefonemas, chat, salas de bate-papo na internet, MSN, frases como alô, entendeu? Não é? Enfim, etc. Função estética ou poética. Tem o objetivo de criar um efeito expressivo usando os diferentes recursos da linguagem. Exploração do signo, da estrutura, da sonoridade, do ritmo, da polissemia das palavras. Está centrada na valorização da mensagem. Exemplos de gênero com a predominância da função poética: poemas, textos publicitários, textos literários em geral, letras de canção, obras de arte, pintura, filme, escultura, instalação, peça teatral, etc. É importante notar que um texto pode cumprir mais de uma função, ainda que uma delas prevaleça. Mais do que informar e produzir enunciados, a linguagem manifesta uma intenção e resulta em ação de um locutor sobre o interlocutor e vice-versa. Nessa ação recíproca, os interlocutores revêem sua posição, sua percepção de mundo. Embora hoje essa visão sobre a comunicação já apresente limitações, o conceito de funções de linguagem ainda é bastante utilizado. Recapitulando, são 6 as funções de linguagem. A função referencial, que trata do referente,
muito usado nas notícias, por isso ela também é chamada de informativa. Função conativa, também chamada de apelativa, porque ela é muito usada na publicidade, serve para convencer as pessoas. A função metalinguística, que usa o código para falar do próprio código, né? Muito usado em várias formas de linguagem que tratam, por exemplo, o dicionário. Ele usa as palavras para explicar o sentido de outras palavras. Olha, função metalinguagem. Função emotiva, também chamada de expressiva, é aquela centrada nos sentimentos do locutor, né? A função emotiva é muito usada nos poemas, nas canções, tudo que leva muito eu, muito sentimento. Função fática, essa é mais usada para vocês aí na sala de aula. Vocês conversam muito e é essa a função usada nos diálogos, nas tentativas do canal comunicativo, né? Em textos que tem muito travessão, fala de personagens, tá bom? Principalmente textos teatrais. E a função poética é aquela usada nos poemas, ela dá ênfase na aparência do poema, né? Na mensagem. Ela se preocupa com a sonoridade, com as figuras de linguagem do poema. É diferente lá da função emotiva, tá, pessoal? A emotiva ela é centrada nos sentimentos do eu lírico, enquanto a função poética não, ela se preocupa mais com a metrificação, não é isso? Ela se preocupa com a mensagem em si. Então pode ter mais de uma forma de linguagem numa mesma mensagem. Por exemplo, existem canções que são aí verdadeiros poemas, né? E existem poemas que têm muita musicalidade ou que podem até ser usados na propaganda, numa função conativa, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vamos estudar e vamos fazer as atividades. Tchau, tchau!